Prontinho. Vamos ver se agora a gente consegue conectar sem ruído. E aí, tio? Agora sim. Agora melhorou? Aí. Agora sim. Pô, perfeito. Vou fazer o seguinte. Vamos esperar o pessoal entrar. Tá todo mundo entrando aos pouquinhos aqui, tá fazendo os comentários. Enquanto isso, eu vou refazer essa abertura para convidar todo mundo. Eu tô ouvindo você aí, Luana. Tô te ouvindo, hein? Você tem que falar só um pouquinho mais alto, porque o teu som está chegando muito baixinho. Tá chegando baixo? Peraí. Rapidinho. Não, agora está sem som. E agora? Agora sim. Show Agora de bola. Bom, agora que todo mundo entrou, tô vendo uma galera entrando aí. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Boru, Boi, Boxexê, Onaire e Fá. Estamos começando mais uma confraria de Fá, já há quase 2 meses fazendo isso semanalmente, trazendo para vocês um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso enredo, um pouquinho dessa chegada de Fá no Brasil, através do Rio de Janeiro, através de Rafael Zamora, meu pai. E a gente está pegando o pessoal que ajudou a começar, né? As pessoas que desbravaram o Ifá pela primeira vez, né? Sem conhecer a grandeza do que era Ifá, se entregaram. O tio Cláudio foi uma das pessoas que foi a Cuba, não foi sozinho, levou toda a sua família, e se iniciou as suas filhas dentro do culto do Cumente Santo. Foi o primeiro afilhado do meu pai direto a ter uma casa de Ifá, onde a gente podia fazer as nossas consagrações, as nossas iniciações. Então, é um cara que se confunde muito. A história dele se confunde com a história de Ifá no Brasil. E aí, tio, primeiro vou pedir para você se apresentar, falar seu nome, seu Odum, seu nome de Ifá, e falar um pouquinho de você, um pouquinho antes da gente chegar a Ifá, né? Vamos falar um pouquinho do senhor ali na parte de santo, né? O senhor era do candomblé, já cultuava candomblé há muito tempo antes, e é o caminho que muitas pessoas fazem. Muita gente começa na Umbanda, começa no candomblé, depois passa a conhecer Ifá. Então eu queria que depois que você se apresentasse, tio, que depois você falasse antes como é que era, onde era a casa que você frequentava, quantos anos você tinha de santo, quando foi a primeira vez que você ouviu falar de Ifá, e depois quando você conheceu Ifá. Boa noite. Vamos lá. A todos uma boa noite. Eu me chamo Luiz Cláudio de Abreu, Omogum, Aode Orula e Faladê, Direito de Memória e Fá. E tive o privilégio, e isso é um privilégio, de poder ter chegado até Ifá. Eu acho que a história de todo brasileiro sempre começa com a nossa Umbanda, que não existe em lugar nenhum, apenas no Brasil. Então, todos nós, pelo menos a grande maior parte do povo brasileiro, começou dentro do espiritismo com a Umbanda. Isso aí meu pai já cultuava naquela época, e há muitos anos atrás, quando ainda era um culto proibido, então se fazia praticamente escondido. Eu me lembro, eu era garoto, nós andávamos de trem algumas horas, e de madrugada para chegar num lugar, andar muito tempo a pé, para depois chegar naquele casebrezinho no meio do nada, era onde eram feitos os cultos de Egum, hoje para a gente Egum, mas onde vinha Caboclo, Preto Velho, enfim, os Exu Catiços, como a gente chama aqui. E ali eu comecei a ver como era, como fazia, até porque eu não era diferente, mas eu via algumas coisas diferentes. Então, era um pouquinho complicado de um garoto se explicar e tentar fazer entender, porque ninguém me dá muito assim, credibilidade por ser uma criança, e como toda criança, fantasia, e o próprio medo e tal, mas aquilo foi indo e a coisa foi caminhando até que eu completei a adolescência e era isso que eu queria, eu gostei. Então era que eu queria seguir, até porque eu vivi isso com o meu falecido pai. Então eu não tinha assim eu tentei para a igreja católica, tentei a ser evangélico, mas não rolou, não aconteceu. Não desmerecendo a nenhuma outra religião, pelo contrário, eu acho que o ser humano tem que se encontrar, independente da religião, e todas levam a um só, chamado Lodumare, Deus, como queira chamar. Então, e assim foi, eu me encontrei dentro, foi do espiritismo. E ali eu comecei Umbanda, e aí, tu não tem nada a ver com Umbanda, seu negócio é fazer santo no candomblé, isso era um tabu, raspar a cabeça,
e pô, pode ficar maluco e pode transformar você num homem, você deixar de ser homem. Então, existiam alguns preconceitos, algumas coisas nesse sentido, que foi com o tempo. Você vai se inteirando, você vai procurando saber melhor, e aí começa a ver que muitas coisas que até então passaram eram folclore, não era bem da verdade. Então, assim aconteceu. Eu fui, me encontrei dentro de uma casa de santo, e não era ali o meu caminho. Na época, a zeladora falou: meu filho, gosto de você, mas ainda não é aqui o seu lugar, você tem que continuar buscando. E eu procurava uma coisa que eu não sabia o que era, nem onde eu ia encontrar. E assim foi, até que, por intermédio de uma amiga da mãe da minha filha na época, que estava com um problema de saúde muito sério, eu estava afastado do espiritismo, e eu fiz uma promessa. Eu fiz como é que eu posso explicar? Não é bem uma promessa, eu fiz um pacto com a energia, porque o ser humano é falho, mas a energia é limpa, é pura, essa não falha. Essa eu tenho certeza que não falha. E eu fiz um pacto com a energia, que eu não queria que essa pessoa ficasse curada, porém que ela ficasse em condição de ter uma qualidade de vida melhor. E assim aconteceu. Essa pessoa, a única exigência do orixá dessa pessoa, que na época ela era feita de Ogaloaê, que ela não operasse mais. E essa pessoa ficou boa. Ela começou a ter qualidade de vida, começou a engordar, enfim, fez santo na época, a gente ajudou ela a fazer santo e tal, e foi a casa então que eu resolvi ficar. Ela ficava lá na Pedra de Guaratiba, meu falecido pai de santo, meu padrinho de orixá, aqui em Bahia, que eu tenha num bom lugar. Era uma pessoa assim, muito especial, porque não era de uma casa tradicional, mas era de uma casa pura. Achei. Então era assim, não sei, vamos buscar junto o que é, como funciona, como não é, até porque naquela época as informações eram muito restritas. As grandes casas tradicionais, detinham esse poder e raramente passavam para outras pessoas, só aquele pessoal que pertencia ao grupo da própria casa, que eu acho que é justo, é a continuidade do seu axé. Então, hoje eu tenho uma outra visão que naquela época a gente não tinha, realmente não tinha isso. E assim foi. E fiquei nessa casa por uns 2 anos, nessa casa de candomblé, até que um dia, conversando com um amigo, aí me falaram de um tal de Rafael Zamora, que tinha chegado e estava revolucionando tudo. Porém, que era um cara que você não conseguia ver. Você, para marcar uma consulta com ele, era 6 meses. Olha, inventaram assim, 1001, que você não viu o rosto dele, ele ficava por trás de uma cortina. Sempre tem esse mistério, sempre tem esse mistério. Não, um folclore, uma fantasia. Eu falei, pô, tudo bem, mas mesmo assim me dá o telefone que eu vou tentar, porque eu preciso entender o que está acontecendo. Aí me deram o telefone, naquele mesmo dia eu liguei. E por ironia do destino, quem atendeu o telefone? Meu padrinho, Eloni Bahia, Rafael Zamora. Eu falei, eu gostaria de falar com o senhor. É ele? Eu falei, senhor, eu gostaria de marcar uma consulta para quando você quer? Eu falei, quando o senhor pode? Pode ser hoje? Eu falei, pode. Aí marquei jogo para 5 pessoas. Aí fomos 5. Nessa época ele ainda residia no Jardim. 5 pessoas que nós fomos. E ele, nessa época, ainda residia no Jardim Botânico. Eu me lembro, você, um bebezinho, tinha 4, 5 aninhos, 5, 6 aninhos, era muito pequeno, sentado no sofá da sala, no Cartoon Network, vendo televisão, aquele rostinho assim de criança assustada, que não estava entendendo nada, não entendia idioma nem nada, e fissurado na televisão, e assim foi. E aí começamos. Comecei a conversar com ele, pedir algumas explicações, contar algumas coisas que teoricamente eu sabia. E ele começou, naquela época, ele estava um pouco desiludido com a coisa e não estavam levando com a seriedade devida, porque a proposta de começar a resgatar uma cultura que até então se sabe que teve outros aqui, só que não foi adiante. Isso acabou se perdendo justamente por causa disso, porque as pessoas criaram grupos e não foi propagado. Então, Bamboché, abdicou, se não me falha a memória, ele foi um babalau que esteve no Brasil, que eu acho que faleceu. Então, o que acabou acontecendo foi que se perdeu essa cultura. E o Rafael, meu padrinho, veio justamente para trazer isso de volta, para resgatar essa... Só que naquela época, esse Odu era uma coisa assim de outro mundo. A Molu, então, a gente não conhecia Odu Amolu, se tinha um sub-Odu.
Ele subiu. Isso, eu só conheço 16, que tal de subiu aí? Não, isso é uma coisa complicada. E assim o Rafael, aos poucos, começou a chegar, não é assim, a coisa não funciona desse jeito. Aí foi, na época, foi no dia 2 de fevereiro, ele chegou, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, nada, eu tinha um montão de coisa para fazer. Mas disse que não tinha nada para fazer. Eu falei, não tinha nada para fazer. Aí chegou, então vamos numa procissão de Iemanjá, não se dá conta? Eu falei, tá bom, então vamos. Aí nós nos encontramos, a gente foi à procissão, pegar uma barca e tal, o povo todo de santo. E ali eu comecei a tentar fazer a cabeça dele para me iniciar, para que eu me tornasse abofáquio. Olha, uma pessoa totalmente adversa, querendo mandar, pedir um homem daquele tamanho que fizesse e tal. Ele, não é momento, eu não estou fazendo agora. E assim, passou-se alguns meses, aí eu tive a sorte de chegar um patriota seu no Brasil, chamado Romay. Romay, 99% dos cubanos que passavam para aqui para poder viajar ou para Venezuela, ou para o México, ou até mesmo para o Paraguai, passavam pelo Brasil. E se passasse pelo Brasil, o ponto de partida era Ladeira dos Guararapes, número 1. E aí o Rafael mudou, a Ladeira dos Guararapes, vocês mudaram para aí, e todos passavam por aí. E assim aconteceu. O Romay foi mais um que passou, ele era Iretemeja. E aí, quando o Rafael me ligou, Cláudio, você está podendo falar, você pode vir em casa? Eu falei, estou indo para aí agora. Aí ele me perguntou se eu ainda queria iniciar, estava disposto a iniciar. Eu falei, é lógico. Aí ele me apresentou o Romay, falou, não, esse aqui é um patriota, está indo para Venezuela e tal, então eu vou fazer um barco para poder ajudar ele. E eu falei, opa, é nessa que eu vou. E assim, aí eu fui. E aí fui eu, na época, a mãe da minha filha e a minha filha. Então nós iniciamos em 3. Posteriormente, aí foi a mais velha, a Luana, porque a Luana era carola de igreja, com a avó dela, seguia, frequentava a igreja católica e tal. E aí depois que ela viu a irmã iniciou, a equipe pediu para iniciar também, e assim foi. Aí começou. Quem faz, e vamos, e você tem que fazer, e o orixá, você tem que fazer santo de suas filhas, e a baixinha, que era a Luciana, até os 7 anos tem que fazer, eu como para fazer? Eu não sei nem como começar aqui. E assim foi. Aí teve um acidente de carro, e a porta do meu carro abriu sozinho. Eu estava no carro. Você estava? Eu estava no carro. Isso aí. Verdade. Eu estava do lado da Luciana. Isso aí, a porta abriu, ela caiu. Quando ela caiu, aí pronto. Ali tudo começou. Aí, na época, meu padrinho veio correndo, e uma revolução dentro da clínica, porque quando ele chegou, estava um sol de 40 graus. De repente, deu uma ventania e um rodemoinho na porta, todo mundo. Que homem é esse que acabou de chegar? Aí chegou ele, na época, com a Solange, que era a esposa dele na época, a Solange Bastos. E aí, a Luciana, eu quero meu santinho, e ele saiu com ela no colo. Aí falou, Cláudia, não tem jeito, precisa fazer. Eu falei, tá bom, eu vou arrumar e o senhor viaja com ela e leva a mãe dela para poder fazer o santo dela. Aí ele, não, se você não for a ceifar, não levo nada, não quero saber, você tem que dar um jeito. Eu falei, bom, então tá bom, vamos lá. E assim foi. Foi quando eu conheci, tive o prazer de conviver e aprender algumas coisas. Eu estou aprendendo, eu não sei nada. Achei. Mas a experiência de vida e o que eu vivi, eu acho que poucas pessoas tiveram oportunidade de viver. Eu vi muita coisa do meu padrinho. A gente vai aprendendo aos poucos muita coisa, né, tio? E foi legal isso que você trouxe, essa informação, porque já me perguntaram algumas vezes, e como eu era muito pequeno, eu não sabia como responder quem tinha ajudado meu pai a fazer o barco de vocês. Aliás, já ouvi algumas histórias mirabolantes dizendo que meu pai fez os barcos sozinho e que não sei o que, bababá. Sempre tem esses papos. Aí isso é ótimo. Essa história que você fez é ótima. Trazer isso não foi bem, não foi bem assim. Isso, essas Exatamente. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Quando aconteceu o que aconteceu com a Luciana, que tinha que fazer, eu fui a abertura de caminho. Aí reuniu nossos irmãos, Adelino, Vanderlei, Carlão, você, Marcos Sarosso e eu, éramos 6. Sim. Então eu comecei a botar pilha em todo mundo, vamos fazer, vamos acontecer, e vamos dar um jeito, e acabou todo mundo se empolgando naquela, então vamos embora. Aí o Sarosso fez o orixá, aí teve a Sandra, não sei se você lembra, teve Sandra Oribucá. Sandra Oribucá levou o João, que era o filho dela, para fazer Xangô.
Lembrei. João Lembrou? Gordinho. O João era gordinho. Isso, exatamente. Ele era o Barão Ereco, o Caraca. signo dele. Então, eu tava tendo várias Aí, histórias aqui na minha cabeça. Várias histórias aqui na minha cabeça. com Sabe certeza. que legal agora? A gente... Vou tentar meio que organizar para as pessoas entenderem em que parte da história a gente tá. A gente tá ali em 95, 96, mais ou menos? 96. 96, né? Em 96. 96. Então, você conheceu meu pai. Você conheceu ele Em 95. em 95, na casa anterior, né? Na Isso aí. Getúlio das Neves, no Jardim Botânico. Isso Foi aí. onde meu pai começou a trabalhar em IFA, foi lá o primeiro lugar onde começou a trabalhar em IFA. Eu lembro muito Exato. daquela casa, eu tinha acabado de chegar no Brasil, eu nem falava Uhum. português direito. Eu era Exato. muito pequeno, tinha 6, Bastante. 7 anos de idade. E eu lembro Não, muito você de devia ter vocês... 5 para 6 anos. Por aí. Mas eu tinha acabado de fazer Mais ou santo. menos. Tinha acabado de fazer santo. Eu tinha De 5 para 6, 6 anos. 7. Eu lembro muito de vocês em casa, da minha casa. Eu lembro, por exemplo, do meu primeiro aniversário aqui, que foi meu aniversário de 7 anos. Eu tenho foto ainda de vocês nesse meu aniversário. Eu tenho muitas memórias de vocês na minha casa e tudo mais. E aí é legal, só para poder colocar as pessoas em que ponto da história a gente está. Então, em 96, a gente resolveu ir para Cuba para todo mundo se iniciar em IFA, porque não tinha a possibilidade de iniciar uma balaô aqui no Brasil ainda. Exatamente. Tinha meu pai com uma balaô, de vez em quando vinha um ou outro que vinham para ajudar e dar uma mão, dar uma bola para poder iniciar as pessoas, que fazer o Ixefá, né? A primeira mão de Brúmila, homens, Shaul, Facãs, mulheres, APTBs. E aí já tinha esse grupo formado. Eu, você, o Cláudio, o Carlão, o Vanderlei e o Marcos. E aí, o Sarusso e o Adelino. Antes da gente pular para a parte do IFA, que tem muita história legal, eu queria falar um pouco antes, porque a gente foi antes das pessoas, porque as meninas tinham que se iniciar, lembra? E você não fez IFA comigo porque você queria assistir o IFA, o santo das suas filhas. Então, conta um pouquinho da viagem. Como é que foi? Foi uma viagem, a gente viajou, éramos 13 pessoas, alugamos um apartamento, teve um ciclão. Vai, conta aí pra gente. Exato, foi no centro de foi em Havana Velha. Aí meu padrinho foi na frente, nós fomos depois, porque ele foi providenciar justamente localização para a gente ficar, todo um aparato, porque muitas pessoas acham que é uma coisa mais fácil, não, é muito trabalhoso, são muitas cerimônias, então precisa ser feito muitas coisas, até porque tinha 4 orixás para ser feito antes, o Carlão tinha que fazer orixá antes, o Saroço fez orixá antes, e tinha minhas 2 filhas, que aí a mais velha resolveu fazer orixá também, e tinha o menino, o João, que tinha que fazer Xangô. E a mãe dele já era uma Yalorixá, já era uma PTB. Então, quando nós chegamos, já estava a estrutura, basicamente. Então, o que aconteceu? Foi dividido em 2 barcos, 2 grupos. Aí eu pedi, na época, para o Rafael, falei, padrinho, eu gostaria de fazer do último, porque eu gostaria de assistir a feitura de orixá das minhas filhas, se for possível. Como éramos 6 pessoas a fazer, então, na época, o Adelino chegou, não, então eu fico por último também. Eu falei, então tá, o Adelino é meu irmão de esteira. Eu vim direito do Telu e ele veio ao Beato. É uma coisa assim muito hilária, mas é o contrabule mesmo. Então, aí nós ficamos antes, foi uma cerimônia assim, bem diferenciada do que a gente está acostumado aqui, que tem a missa espiritual, é uma tradição que existe em Cuba, eu acho isso aí muito legal, porque você dá pertinência, você dá obediência a todos os seus ancestrais, do que está sendo feito, por que está sendo feito. Eu tive a oportunidade de, nessa missa espiritual, meu pai, que já havia falecido, ele foi a essa missa, o espírito dele foi, ninguém me conhecia, eu estava num país estranho. E aí começaram aquelas senhoras, as santeiras, as velhas, com experiência, com uma visão assim, além do alcance, além do que a visão comum poderia haver. Aí começaram a descrever. Aqui tem um senhor assim, assim. Aí falaram nome, falaram tudo e está dizendo que é seu pai. Caramba, aí aquilo ali foi assim, a glória e ao mesmo tempo o motivo de muita tristeza, por me lembrar. Não sabia disso, que legal. Foi na missa espiritual. Então, meu pai foi a essa missa e se identificou com uma santeira que estava lá e mandou um recado. Que aquilo que eu já estava fazendo pelas minhas filhas e que eu ia fazer para me consagrar, que ele tinha toda a sua bênção, todo o seu aval dele e de todos aqueles que são meus ancestrais, da minha família. Porque eu estava fazendo aquilo que ele não teve a condição de fazer nessa vida.
Então, aí assim foi. Aí minhas filhas fizeram a penitência, acabou a missa, e fizeram o santo. A Luciana completou 7 anos aí em Cuba. Foi quando ela completou isso, porque ela tinha que fazer orixá antes dos 7. Aí fez orixá, completou 7 anos aí. E aí, sim, uma semana depois, quando saiu o barco de vocês, que o barco de vocês foi você, Carlão, aí foi o Saroço e o Vanderlei. Foram os 4. Aí eu só vi a saída de vocês. Quando vocês saíram, eu já fui para a penitência, eu já entrei, eu e a Adelina. Então eu já fiquei agarrado ali, não teve mais jeito, perdi contato com o mundo. Vamos sair 7 dias depois. E aí foi aquela expectativa do novo, o que vai acontecer. Então você, assim, é muito doido, porque você está num lugar que ninguém te conhece, um idioma que até então é diferente, o cubano, quando ele fala rápido, a gente não entendia nada, essa é a realidade. Você, quando perguntava alguma coisa, você falava, calma um pouquinho, e eu falei, aquela confusão, e meu pai, calma, aí depois conversa, depois da justa, foi muito gratificante, foi muito divertido. Além do sacrifício, foi divertido, porque você nós passamos por coisas, todos nós passamos por coisas, que Cuba, eu acho que até hoje, quando você pergunta um barco de brasileiro que veio fazer Ifá e Cuba, eu acho que todo mundo lembra da gente. Porque foi assim, foi muito legal. O pessoal cantou samba e começou a mostrar a religiosidade em Cuba. É uma coisa assim que é indiscutível, independente de qualquer coisa. Naquela época, era indiscutível. Você no meio da rua, com a PTB passando, vai lá, me dê sua bendição, e você, sem jeito, porque nós não estávamos acostumados com isso no Brasil, não tem essa cultura aqui desse jeito. E em Cuba não tinha se vergonha, não tinha nada. A pessoa estava mais no meio da rua e se dava, ajoelhava e batia a cabeça para você, e você tinha que abençoar a pessoa no meio da rua. Então foi assim, uma experiência que a gente viveu, única. Eu acho que pouca gente vai ter oportunidade de viver isso, foi muito legal. Sim. Muito bacana. Eu tive muita sorte de poder estar nessa viagem, porque eu estava indo sozinho, né, entre aspas, como criança. Se não fosse a sua família, eu estaria indo sozinho como criança. E eu não fui sozinho. É verdade. Ela tinha as suas filhas, que eram minhas grandes amigas, chamava de irmãs, até hoje a gente chama de irmão. Agora você me lembrou que tinha, né, a outra criança que eu nem lembrava, que faz muito tempo, e eu era muito pequeno. Então, o bom dessas lives é isso, eu estou recuperando muita coisa. E eu captei uma coisa legal dessa conversa, tio, que é bom a gente deixar claro para as pessoas, essa concatenação que existe entre a santeria, entre o Ifá e entre o espiritismo em Cuba. Aqui, cara, todo dia que eu vou consultar uma pessoa nova aqui em casa, acontece isso, né? Eu sempre pergunto de onde ela vem, se ela tem um histórico, se ela já conhece algum tipo de religião de matriz africana. E a maioria conhece Umbanda, conhece Candomblé, outras coisas. E sempre vem me perguntar qual é a diferença do Ifá para o Candomblé, do Ifá para a Umbanda. E é até difícil para mim explicar para as pessoas, porque para mim não tem diferença. Para mim são cultos diferentes da mesma religião. E aí, hoje em dia, para mim é muito mais fácil. A primeira coisa que eu falo é, cara, não, calma. Não são religiões diferentes, são cultos diferentes da mesma religião. Porque em Cuba isso se concatena, isso tá junto, isso trabalha junto. Então foi legal você trazer esse papo para mostrar para as pessoas 2 aspectos legais. Quando a pessoa faz santo em Cuba, quando a pessoa raspa orixá, né, dentro do culto de orixá, na santeria cubana, Lucumim, antes da pessoa fazer santo, a pessoa é apresentada a uma mesa branca, a uma mesa de espiritismo. Olha como as coisas caminham uma com a outra. E isso, aqui no Brasil, nos lugares que cultuam o Lucumim, com muita seriedade, isso também é feito. Isso foi trazido para cá e está sendo feito. E tem outra coisa legal, que eu quero que você até me lembre algumas coisas que eu não vou lembrar de tudo, é bom você também refrescar minha memória, que depois que a pessoa faz santo, ou depois que a pessoa faz Ifá, eles são apresentados ao Ilubatá. Exatamente. São apresentados ao tambor. E isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito, porque no Ifá não se apresenta, na santeria não se apresenta as pessoas para o tambor, no Ifá não se apresenta as pessoas para o tambor. Fala um pouquinho, tio, dessa missa. Isso é importante, mas só alguns detalhes da missa e depois do tambor, porque se eu me lembro, a gente esperou vocês saírem do quarto para fazer um tambor conjunto, não foi assim? Exato, isso aí. Aí o que aconteceu? Foi feita a parte de orixá, começou com a missa, depois da missa foi a penitência, e a penitência de seguida, posterior, a feitura orixá propriamente dita.
Só que, pela tradição iorubá, de Cuba, pelo Lucumim, você, depois que você faz santo, aí sim, você é apresentado ao tambor, para que o tambor reconheça você. Porque você conhece porque você está vendo, porque é um objeto. Mas ali é um orixá. Então, esse orixá precisa te reconhecer da mesma forma que você o conhece. E assim é feito. Então, se dá um tambor para aquele orixá. O Obatalá, no caso, foi Obatalá e Iemanjá. As minhas filhas tiveram, assim, uma sorte que uma é de Obatalá com Iemanjá, a outra é de Iemanjá com Obatalá. Então, até nisso houve um casamento que houve quando a apresentação do Lubatá. Então, as duas puderam fazer juntas também. E o João Pedro também, a mesma coisa, ele foi apresentado ao tambor, e aí se toca para aquele orixá e se reverencia aquele orixá. E as pessoas dançam. Quem é filho de Obatalá, vão dançar para Obatalá. Quem é filho de Iemanjá, vão dançar para Iemanjá. Quem são filhos de Oxum, vão dançar para Oxum, e assim com cada orixá. É como se fosse, aqui no nosso país, é como se fosse um xirê. Canta-se para todos os orixás, porém dando reverência àquele orixá para quem aquela pessoa foi feita e para quem o tambor está sendo apresentado, que é o aparelho em si. Então, foi feito dessa forma. Aí foi feito a apresentação, que se fez um culto, se teve um culto anterior, voltando um pouquinho, depois da missa, aí teve um culto a Egum. Teve um toque na caixa e tal. Então, aí se teve a gente chama de sessão, gira, sei lá como se fala, e teve um toque para Egum. E aí sim, para que tivesse mais ainda a avalização dos ancestrais, para que pudesse transcorrer tudo bem, tudo tranquilo naquela feitura. Aí depois disso, foi a apresentação, e depois de um ano, em Lucumí se faz a obrigação de um ano, que é quando você aprende o segredo do quarto de consagração de orixá, porque é um pouco diferente do que a gente tem aqui. Sim. Aqui nós temos um barracão, o qual você tem, e Lucumí já é um pouquinho diferente, faz o trono daquele orixá que está sendo consagrado. Então, é um pouquinho diferente do que, pelo menos do que eu aprendi na época de santeria, na minha casa de santo, era um pouco diferente. Então, assim foi. Você pega o segredo do quarto, a madrinha entrega o segredo do quarto de orixá para o seu afilhado, depois de um ano, e ali não é que acabe, ali começa e vai o aprendizado. Você nasce aprendendo e morre sem saber. É a grande realidade. Acrescentando um pouquinho, como você colocou anteriormente, que as religiões são a mesma, porém, eu diria, mal comparando, a nossa religião de Ifá para o candomblé, para o orixá, eu vou traduzir como um médico. Existe um médico que faz o quê? Ele é um clínico geral. O que é um clínico geral? É um médico que tem um pouquinho de cada coisa. Ifá é uma especialização. A diferença entre o Balalau e o santeiro é justamente essa. O santeiro, ele conhece tudo de orixá, todos os fundamentos de feitura daquele orixá. O Balalau conhece os segredos do destino de cada qual, Odu e Ifá. Então, eu comparo Ifá com o orixá como se fosse um médico. Ele estudou, então ele é um clínico geral. Ele está apto a fazer e tratar qualquer pessoa. Porém, ele não é especialista. Quando a pessoa tem um problema mais específico, vai a quem? Um especialista, para que ele possa resolver o seu problema. Eu acho que faz isso aí. Achei. É um especialista da alma. Queria falar um pouco, tio, dessa viagem, assim, como é que foi aturar essa criançada? Como é que foi aturar essa cubanada que não deixava vocês em paz com parada de novela e tudo mais? E como é que foi esse antes e depois, ali, aqueles dias antes de entrar para o quarto de fato, daquela novidade, e logo depois de sair já com o Babalaô, voltando para Cuba, vamos chegar nessa parte da história. A grande realidade é que todas as pessoas que fazem Fá, nós entramos sabendo que vamos fazer alguma coisa. Mas, na realidade, ninguém sabe o que está fazendo. Essa é a grande realidade. Até porque isso não é revelado antes. Isso é revelado depois. Porque você primeiro tem que se consagrar para que depois você possa receber o ensinamento. Então, todo iniciante, quando vai fazer Ifá, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não sabe o que de fato ele está fazendo. Ele vai passar a ter um entendimento um pouco melhor a partir do momento que ele começa a ler, começa a estudar, porque você fica 7 dias dentro de um quarto que você só come, bebe e dorme.
e estuda. Obrigado, estudo. Então, estuda, porque você é cobrado por isso. E naquele momento, a sua mente está altamente receptiva a tudo que você se torna uma esponja. Tudo que te passam é como você se modifica, você se transforma. Essa é a realidade. A sua mente se abre de uma forma, como uma flor desabrochando, e você começa a entender, assimilar com muito mais facilidade. Então, IFA é isso aí. A mente ela se abre e você começa a pegar informação e aí você começa a ter uma pequena noção do que você fez. Até porque aquele que sabe e de fato o que fez está próximo a ir embora, porque aí já é segredo demais. O Olof não é bobo, ele não vai deixar o Babalawo vivo, aqui, presente, com todo o conhecimento, até porque não é dessa forma. Não, então, às vezes, nós somos mais úteis depois que fomos embora do que quando, na realidade, estamos aqui. Essa é a grande realidade. Né? A utilidade nunca acaba. Exato. A gente para de trabalhar aqui para trabalhar em ouro. E aí, tio, depois acontece todo esse maremoto na nossa vida. Né? Todo mundo mudou de vida, a gente entra no quarto e sai outra pessoa, mesmo eu muito pequeno. Eu lembro das fotos, eu olhava e era nítida a diferença, né? De quando você entra e quando você sai. Mas aí vamos conversar um pouco já Brasil, né? 96, 97, a gente voltando para o Brasil, você já como iniciado no culto secreto de Fá, suas filhas como santeiras, e aí o negócio começa a andar. O negócio começa a andar, muitas pessoas começam a procurar o meu pai. O meu pai conta muito com os afilhados dele para fazer IFA. E aí, antes da gente começar a fazer os IFAs na sua casa, que a gente ainda vai chegar lá, a gente ainda vai chegar nesse papo, né, dos IFAs que foram feitos na sua casa, foram muito legais, eu tenho muitas histórias, inclusive o primeiro santo feito de Lucumim no Brasil foi na tua casa, não foi? Eu tô errado. Foi na tua casa. Não, tá certo. A gente ainda vai chegar lá. Mas eu quero saber meio mesmo dessa volta, como é que foi essa volta? Como é que meu pai cobrava os estudos dos afilhados e como é que foi esse caminhar para o primeiro IFA no Brasil, na casa do tio Bidar? Bom, vamos lá. Eu vou falar como foi comigo. Sim. Meus irmãos, cada um teve assim uma maneira diferenciada de aprendizado. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita sorte com pessoas mais velhas que eu. Então eu aprendi, os mais velhos, que ouvir mais e falar menos. Então, o que acontecia? Quando nós chegamos, ainda em Cuba, meu padrinho virou, eu perguntei para ele, como o senhor, ele perguntou, perdão, meu padrinho perguntou, Cláudio, como você quer aprender IFA? Aí eu perguntei para ele, dei a resposta com uma pergunta, como o senhor aprendeu? Eu quero aprender como o senhor aprendeu. Aquele, ok, então vamos passo a passo. Eu falei, sem pressa, passo a passo. Então, cada dia, aprenda essa reza. Obedi, obeçar, oxebi. Aí, padrinho, já sei, obedi, obeçar. Caramba, ele não falou nada, só disse está bem. Ele rodava para um lado, rodava para o outro, ele vinha, reza, obeçar. Não, você não aprendeu. Quando você aprender, você fala. Ele não admitia que você gaguejasse na reza. Você tinha que saber mesmo. Obedi, cara, assim, lá você aprendeu. Então, foi assim, passo a passo. Aprendeu. Agora, sabe Mojubá, tá? Então, Mojuba. Então, eu fui desse jeito. Fui aprendendo. Mojuba, sabe, de cor. Agora obedi, obeçar, oxebilho, já. Ok, então agora aprenda a reza dos meses. Aí, a reza dos meses. Um por um. Então tá, eu já sei. Então, pergunta. Aí, só que ele não perguntava na ordem. Iobe, Oiecum, não. Era Iobe, era Ofum, era Odi, depois vinha com altura. Aí, padre, assim não, tem que ser. Não é na ordem, cara, você tem que saber de cor. Você ainda não aprendeu. Então, e assim o tempo foi passando, aí eu fui amadurecendo e comecei a entender que a coisa era um pouco diferente do que aquilo que eu imaginava. Então, o que eu fazia? Eu tinha que provar para mim mesmo, porque todo mundo falava que filho de Ogum, sabe, não aprende Fá, que tem dificuldade. E eu tinha que, acima de tudo, provar para mim mesmo que eu tinha condição de aprender o básico. O que eu comecei a fazer? Todo dia eu ia na casa do Rafael, do meu padrinho, para fazer alguma coisa. Então, comecei a gravar. Na época existia cassete, fita. Então, falei, vamos gravar, não sei. E eu ficava o dia inteiro, eu trabalhava, e ficava o dia inteiro escutando as rezas, escutando
o canto e como é que era, e ele cobrava, ele não admitia você passa 3 meses, 4 meses, não soubesse uma mesma coisa que era para você ter aprendido lá atrás. Não, Babalá vive da memória, você não pode esquecer. Você tem que saber isso na hora porque é imprevisível. Você pode precisar agora, como pode precisar daqui a um ano, mas como pode precisar um dia atrás. Então, você não tinha muito que, eu acho, tal. Não, você tinha que saber. E assim, ele cobrava de cada qual, do seu jeito, e cada qual dava daquilo o melhor de si para poder aprender, cada um no seu tempo, cada um na sua forma. E eu me adequei nessa forma. Comecei a gravar e todo dia escutava aquilo, a mesma coisa, e ficava contando o carro da frente, a placa dos carros, somava. 2 mais 1, 3 mais 4, não sei o quê, o Odum tal, e aí reasa do Odum tal. Isso e comecei a... Eu passei por essa sabatina várias vezes. Várias vezes. Eu passei parte da minha infância na tua casa, né? Eu passava muito tempo da minha vida, os meus finais de semana eram na sua casa. E aí eu lembro muito a gente voltando de Ramos, a gente pegando a linha vermelha, eu pequenininho, e você tinha um carro enorme, que tinha uma caçamba enorme, eu não lembro qual era o carro, mas eu sei que era um carro enorme. E era uma veraneio. Isso. Aí você apontava para a placa, aí tinha que somar os números, descobrir qual era o número do Odum e rezar rapidinho. Cara, era um jogo que eu ficava desesperado, mas foi bom, porque eu aprendi muito ali. É uma maneira até um pouco lúdica de aprender. E claro. Me ajudou muito, porque eu, como pequeno ali, você tem que criar um interesse por aquilo, né? Com um adulto é diferente, é uma responsabilidade que você tem. Você tem uma responsabilidade para com você, para com o seu padrinho, com o seu trabalho, com a sua evolução. Para uma criança é diferente, aquilo ali tem que ser uma coisa lúdica. Eu via vocês me fazendo aprender aquilo de uma maneira lúdica, né? Com brincadeiras e tal, jogos. Isso é muito legal e eu sou muito, muito grato mesmo. Daí, tio, já falamos aí dessa parte de aprendizado, de cobrança. Eu lembro muito bem que você foi um dos primeiros a aprender a fazer ebó completo. Meu pai tinha orgulho disso, de falar, Cláudio sabe fazer ebó completo, você não sabe fazer ebó completo. E você é mais velho do que o Cláudio, ficava enchendo meu saco com isso. E é bom quando tem esse puxão de orelha, né? É bom quando tem esse puxão de orelha de um irmão mais novo, de um irmão mais velho, porque isso te faz crescer. E ele, como bom Ogum Daquetê, sabia lidar com a gente dessa maneira, né? Porque eu não era afilhado, mas eu era filho afilhado, né? Eu sofria das duas maneiras, como filho e como afilhado. E aí, tio, chegamos ao ponto onde temos 6 iniciados, afilhados do meu pai. O meu pai como 7º, e aí entra o Bidar como 8º, e aí então fica possível, se torna viável fazer o IFA aqui no Brasil. E aí é quando a gente vai para a parte importante, né? Que é o primeiro IFA aqui, na casa do Bidar, onde foram iniciados o Churenga, tio Luiz, o Irete Filho, o Guilherminho e o Fábio Beate. Fala um pouco da tua experiência desse IFA. Foi assim uma coisa, porque o que aconteceu? Quando aconteceu esse IFA para ser feito, o Rafael reuniu os afiliados dele, alguns nós, para falar com todo mundo. Esqueci. Tinha essa galera toda e tinha o tio Marquinhos também. Tinha o tio Marquinhos, verdade. E tinha aquele que era o Berosso, aquele senhor que era o bandido da Salete. Eu esqueci o nome dele, que era jogador. Não lembro. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Vai. Aí seu pai nos reuniu na época, falou, temos um IFA para fazer e tenho vocês. Mas todos nós, assim, sem a menor experiência de nada. Ninguém tinha passado por um IFA, passa pelo nosso, mas o nosso não dava para contar, porque a gente nunca tinha visto como era o procedimento de fazer. Então, chegou, perguntar a Orúmila, a Orúmila falou para ele que ele tinha condição de fazer conosco. Aí todo mundo coçou a cabeça, né? Caramba, e agora? Agora o bicho vai pegar. Como é que vamos fazer? Reginaldo. Sim, tio Reginaldo. Que era o Berosso. Aí, como é que vamos fazer? Aí meu padrinho virou e falou, bom, o Orúmila disse que nós temos condição de fazer, então cada um vai estudar um pedaço e cada um vai fazer um pedaço e vamos coordenar todo mundo e vamos todo mundo fazer. E assim a gente fez. Todos nós nos unimos
em prol disso aí. Eles disseram, vamos fazer, vamos fazer. Na ocasião, até a Manchete foi fazer uma entrevista com todo mundo, eu me escondi, porque eu nunca gostei muito desse... Eu sempre fui um bicho do mato assim, não gosto muito de ficar em evidência e esse negócio de entrevista. E na época a Manchete até foi à casa do Bidarra, onde foi feito esse barco, para poder entrevistar, porque tinham curiosidade do que tinha dentro do quarto, como é que fazia. E quando eles entraram dentro do quarto, que já tinha sido todo desmontado, não tinha mais nada, mas não tem nada aqui, ué. Vocês pensaram que tinha o que aqui dentro? Não tem nada, aqui no lugar a pessoa estuda. Não tem mais nada. Aí ficaram assim, todo frustrados. E aí entrevistou todo mundo, o Saco Lear, e o Bidarra, e eu fui o único que não apareci nesse dia. Eu me escondi e deixei todo mundo falando, falei, não, tem muita gente para falar já, eu ainda não me sinto apto a poder falar, eu não tinha bagagem de conhecimento para poder falar alguma coisa, dar uma entrevista, isso é uma coisa muito séria, porque a gente, quando se propõe a falar sobre uma determinada coisa, tem que ter conhecimento de causa, porque a gente lida com vidas. As pessoas nos procuram com a certeza de que ali elas vão encontrar a solução do seu problema. Então, eu sou meio estranho com isso, por ter passado algumas coisas antes de chegar dentro de Fá. Eu passei por alguns bons pedaços dentro da santeria brasileira. Mas, então, eu não me via na condição de ainda poder falar alguma coisa. Quando as pessoas me dizem, você fez Ifá? Não, estou aprendendo ainda não sei nada. Então, quando as pessoas vinham querer me arguir, vinham querer me perguntar alguma coisa, não, eu te levo na casa do meu padrinho, que é a melhor pessoa para falar Ifá. Porque é uma pessoa com experiência, sabe o que vai fazer e sabe o que vai te falar. Eu não posso te dar uma informação que você não sabe. E assim aconteceu. Todos nós, cada um estudou, fez a sua lição de casa. Eu me lembro que eu fiquei, na época, com a parte de Rio. Tinha que levar e tal, não sei o quê. E o pessoal não gostava muito de ir comigo, era muito chato. Então, era muito chato. Eu estou direito no interior, no rabo vento. Eu ainda sou até hoje. Hoje sou um pouco pior que estou mais velho. Mas, enquanto eu não desse uma letra que era satisfatória para o tipo de a cerimônia que ia se fazer, eu não saía. Então, meus irmãos de Fá não gostavam muito de ir comigo, não. Eu falava, não, enquanto o senhor não me der a certeza do que a gente está fazendo, eu não vou sair daqui. Eu não tenho pressa para ir embora. E assim, graças a Deus, graças a Orúmila, todos conseguiram desempenhar assim dentro da capacidade de cada qual, dentro daquele primeiro evento, que foi uma coisa grandiosa, porque foi o primeiro Ifá feito no Brasil. Então, isso foi uma coisa que repercutiu muito. Tinha muita gente torcendo para que a coisa não desse certo. Essa é a grande realidade. Que, infelizmente, existiam pessoas que não tinham interesse que a coisa tomasse uma outra proporção, porque não era conveniente. E, graças a Deus, foi tudo assim, 10, não teve nenhum dissabor, não teve nenhum atropelamento, todo mundo fez aquilo que tinha que fazer, aquilo que foi comprometido a ser feito, foi feito. As pessoas que iniciaram nessa época, todos foram muito bem e até hoje estão aí para contar para qualquer um a transformação de vida. Ifá é uma transformação na vida de cada qual. A oportunidade de você se conhecer, eu digo para algumas pessoas que faz uma tomografia computadorizada da alma. Ele te dá a oportunidade de saber quem de fato você é e o que você deve se prevenir, o que você não deve fazer durante a sua vida, que é o mais importante. Então, aquele Ifá foi marcante justamente por causa disso, porque foram 4 pessoas diferentes, distintas. Meu padrinho era padrinho de uma, o Saco Lear era padrinho de outra. Então, houve assim uma comunhão muito, muito, muito legal de todo mundo que estava ali. Todo mundo trabalhou incansavelmente. Eu me lembro, e eu saí de lá, eu não me lembro como eu cheguei em casa. Eu não me lembro como eu dormi. Eu sei que eu acordei no dia seguinte sem entender nada, nem como eu tinha parado em casa, porque foi assim trabalhoso, porque éramos sem experiência, não tínhamos aquela tarimba que o cubano tem, a agilidade, porque em Cuba todo dia tem um Ifá, todo dia tem um orixá. Era bem diferente do Brasil naquela época. Hoje até está mais evolutiva a coisa, está mais constante, mas naquela época não era assim. Então, todo mundo teve a certeza de que ter feito o seu melhor e os resultados estão aí, para quem quiser poder ver e saber do Obeate, do próprio Luiz, Ogum da Coniei, Ogum da Lene e Irete Filho. E não nos deixam mentir o que aconteceu naquele dia, que foi assim uma celebração e foi uma vitória. Uma vitória, acima de tudo, do meu padrinho.
não por ser seu pai, por ter visto que todo o trabalho, que todo o empenho, tudo aquilo que ele desejou fazer, ele estava vendo ali na frente dele acontecer, que era, acho que a realização maior que ele teve. Primeiro, ele viu o filho dele. Sim. O filho dele é um menino que, quando foi, meu José, queria brigar com todo mundo, porque eu apanhei muito. E ele vendo que todos os afilhados dele estavam ali numa só linha, num só pensamento, numa só atitude, para que a coisa se alicerçasse da maneira que IFA se tornou um alicerce seguro e forte, e firme no Brasil. Sim. E hoje a gente vê aí os frutos de todos os babalaus que estão empenhados em fazer com que isso cada vez cresça, para que possa as pessoas cada vez mais conhecerem o que é IFA de verdade, o que o IFA propõe. Eu explico que IFA não dá carro, casa, mulher, dinheiro, IFA não dá nada. Só conselho. É o que IFA dá. Conselho. E através do conselho você busque conquistar todas as outras coisas, que é o que é a vida. IFA, como dizia meu pai, IFA igual a vida. E é uma realidade. Hoje, mais do que nunca, eu ouço ele falar exatamente isso. O IFA é igual a vida. Isso é IFA. Esse senhor é tão grande, é IFA. Eu tenho umas lembranças muito boas desse barco, né? Desse primeiro barco de IFA. E agora você falou, eu lembro muito do meu pai dividindo muitas tarefas, né? A gente não pode entrar em detalhes do que a gente faz ali dentro, mas eu lembro muito da gente fazer as coisas com muita calma. A gente não tinha pressa de fazer nada. E quando tinha alguém que dava uma titubeada, quando alguém dava uma escorregada, ele pedia para parar, pedia para a pessoa ficar se tranquilizar e relaxar. Deixava muito claro o tamanho da responsabilidade do que aquela pessoa estava fazendo, da performance que ela estava realizando, né, para todos nós. E aí a gente entrava num consenso de energia para realizar aquilo de maneira melhor. E foi muito legal essa divisão de tarefas, né? Por mais que cada um tinha um pouquinho ali tinha uma galera que tinha bastante conhecimento já, né? O Marquinhos, o Vanderlei, você já tinha conhecimento bastante, você já tinha afiliados, já tinha iniciado pessoas, mas era novo. Era um caminho novo, era um caminho desbravado. Totalmente. Algumas pessoas tinham sorte. Por exemplo, os primeiros 4, nós tivemos a sorte de participar do IFA de vocês, né? A gente participou do IFA de vocês. A gente saiu do quarto de IFA e já foi participar do IFA de vocês. Então é uma vantagem. Eu desconsidero que eu era muito pequeno. Para mim, tudo era oba-oba. Eu tava ali, amarradão, feliz. Eu queria brincar. Eu queria brincar. Mas a gente teve essa sorte. E os outros 3, né, que participaram, eu acho que puderam ajudar bastante, além de vocês que tinham bastante conhecimento. E o que eu acho mais bacana daquela época é que não existia, assim, ninguém queria se sobrepor a ninguém. Todos nós éramos um só, independente se um sabia um pouquinho mais, ou tivesse aprendido um pouquinho mais, ou eu tivesse adquirido um pouquinho mais de experiência, não se via isso naquele grupo. Nesse grupo, não, que eu tive o privilégio de frequentar, de participar, não existia isso, não porque eu sei mais, porque eu estou numa... Não, todo mundo era igual, por mais que um soubesse mais que o outro. Então, era a Oxudi, a Laodide. Um irmão levanta o outro, e era o que acontecia. Um ajudava o outro num detalhe que passava, falta isso aqui, falta aquilo ali. Então, um ajudava o outro sem alarde, sem querer se sobrepor, sem querer magoar, sem querer ser mais. Então, isso aí foi uma irmandade, de fato. Esse grupo, esse que eu digo que é um grupo seleto, não me desfazendo de nada nem de ninguém. Seleto porque fomos os primeiros. Então, tivemos essa sorte de ser os primeiros, como poderiam ter sido outros. Mas nós tivemos essa sorte de estar todo mundo afiado. Então, todo mundo tinha, assim, um carinho, uma dedicação especial um com o outro. Sim. Até porque éramos basicamente... O mais novo era você. Você era o único menino. O do resto já éramos homens formados, já com família, com filho e tal. Só o Carlão que era solteirão. Mas já tinha filho e tal. Mas éramos, assim,
todos já com uma certa idade. Então, foi muito assim, muito legal, porque havia respeito. Sim. Acima de tudo, a gente se respeitava muito. O Rafael sempre pregou muito isso, respeito, disciplina, ordem, organização, não pode ser desse jeito, e temos que fazer assim, e por causa disso. E o gostoso não é porque tem que fazer por causa disso, disso e disso. Tinha explicação. Não era simplesmente você tem que resolver ou você tem que fazer, não. Você aprendia que tinha que fazer e por que tinha que ser feito. Então, tudo isso a gente teve a oportunidade de viver ao lado dessa pessoa, desse homem, que desbravou isso, que nos ensinou. Ele ensinou, quem quis aprender, aprendeu. Essa é a realidade. Quem queria aprender, aprendeu. Sim. Porque ele era disposto a ensinar. Ele só não passava a carroça na frente dos bois. Isso também era um fato. E como ele, eu digo que seu pai foi uma mente brilhante, o qual não existe outra. Neste planeta, eu pessoalmente, não consigo encontrar outra. Volto a repetir, não estou me desfazendo de ninguém, cada um tem o seu espaço dentro do panteão de Orúmila, dentro daquilo que Orúmila, de como Orúmila nos vê, mas eu, pessoalmente, não vi uma outra mente tão brilhante quanto a do meu padrinho. Ele tinha o dom de entrar dentro de um pataquim de Fá e viver dentro daquele pataquim. O que ele enxergava, ninguém via. Essa é a realidade. Então, isso aí nos ajudou muito a entender muita coisa. Que ele falava, entra dentro de Fá, você tem que entrar dentro da coisa para você poder entender, absorver a mensagem que Fá quer passar. Porque Fá não é a superficial, Fá é a profundidade da coisa. Então, naquela época, todos nós tínhamos essa oportunidade de poder vivenciar isso aí, e como eu acabei de falar, sem querer um atropelar o outro, todo mundo era igual, e vamos tocar, vamos fazer, e vai acontecer porque a gente deseja, porque a gente quer, e vamos em frente. E assim a coisa cresceu e se propagou. Esse jeito que a gente tinha de se tratar de uma maneira muito igualitária, de muito respeito, isso é escola, né, tio? Isso é escola. Isso aí não aconteceu, não surgiu, todos nós éramos muito educados e resolvemos trilhar esse caminho. Essa foi a escola que ele deu pra gente. Eu lembro muito da educação que ele me dava dentro de casa, era a base do respeito. Uma, porque eu sou Ereton Telu, porque nós somos Ereton Telu, e o nosso código ético pede para que nós respeitemos a todos. Então, sempre a maneira como a gente falava, como a gente se dirigia aos outros, como a gente demonstrava respeito, sempre era olhar de uma maneira diferente. Eu sei com você, com seu padrinho, mas comigo sempre foi. Meu pai sempre ficava no meu pé em relação a respeito pelo meu Odu. Pelo meu Odu. Além da escola, ainda tinha essa questão do Odu. Então, todo esse clima que foi criado nesse primeiro IFA veio muito da nossa escola. E permaneceu. Ficou um tempo. Com certeza. Ficou um bom tempo. Inclusive, ficou, na minha opinião, ficou até o dia do falecimento do meu pai. Sempre teve essa escola. E nas casas, as pessoas que ainda respeitam a maneira como o IFA foi trazido para cá, isso se mantém. Tio, vou fazer o seguinte, são 9h02, a gente começou um pouquinho depois, porque deu um atraso, mas aí já falta pouquinho, falta 5 minutinhos, eu vou cortar, vou fechar, e a gente volta com o segundo bloco para falar das outras coisas legais e gostosas que a gente tem para falar. Pode ser? Ok, tá certo. Beleza? Então tá, daqui a pouco a gente volta. Valeu. Tá aqui. Até já.